Olá, muito boa noite. Segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. E se vocês observarem as carinhas de cada um de nós, cara de quem ganha não é cara de quem perde. Ganhamos um novo e lindo cenário. Estamos todos muito felizes. E eu tô nervosa, inclusive tô arrepiada. Quero avisar essa uma coisa para vocês. Mas é sensacional. É um dia que nós vamos marcar com muito carinho na agenda de cada um de nós. É um dia que nós estamos entrando, como fazemos sempre, de segunda a sexta-feira, para todo o estado do Rio Grande do Sul, onde nós levamos as imagens, os programas da Rede Pampa de comunicação. Mas não é um dia em que para tudo. Para nós para tudo, é um dia de festa para nós. Mas no nosso país, no nosso estado, na cidade e no mundo, as coisas continuam acontecendo e o Atualidades Pampa está aqui para fazer estes registros. Vamos começar? Vitorino. Mas olha, a polêmica, o projeto de lei 3.267, que trata do trânsito, vai ser o meu tema de hoje. Só destacando que eu sou o primeiro homem a falar no novo cenário, até porque eu sou o mais bonito mesmo. Mas vamos lá, muito riso. Família de Ivoti, mantendo o clima então, dona Magda. Sim. Família de Ivoti comemora a adoção da segunda criança de Guiné-Bissau. Já que está tudo normal no Brasil, vamos falar das eleições nos Estados Unidos e o debate por lá. Como é bom ser bem informado assistindo Atualidades Pampa, porque dessa vez, se o presidente tivesse nos assistido, não confundiria a Noruega com a Dinamarca. Em dia de cenário novo, eu vou explicar por que o cenário é tão importante para o apresentador e reflete muito para o telespectador. Eu vou falar dos desbancarizados do Brasil. Você sabe o que significa isso? E o Congresso articula mudança na PEC do foro privilegiado. E a questão não é nada boa. Eu vou contar para vocês. E tudo isso que nós estamos vivenciando aqui, agora ao longo do tempo, você vai ficar olhando, vai ficar conferindo. Nós queremos dividir com vocês que são os nossos telespectadores, vocês que estão aí do outro lado, e há muito até já pediam, cenário novo. Enquanto for cenário novo, a gente está achando tudo legal. O dia que vocês quiserem apresentadores novos, a gente vai boicotar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ter que boicotar. Não vai dar certo. O cenário é tão bonito que até o Chicão ficou bonito. Eu fico milagre. bonito em qualquer cenário, tem televisão preto e branco. O Chicão ficou bonito. Mas é Isso que foi um preto e milagre. branco fica mais fácil. É. Preto e branco Ele falando favorece. de cenário Bom, mas eu também. quero dizer aos senhores que o cenário tá lindo, tá bonito, tá maravilhoso, mas a execução, o pensar, a execução, foi um trabalho de equipe. Muitas pessoas estiveram envolvidas, muitas pessoas participaram e nós queremos agradecer a todas essas pessoas porque o cenário para nós, o cenário para o programa, como diz o Chicão, é fundamental. E gente bonita só faz coisa bonita, né? Renata Hoff, prazer em recebê-la no nosso novo cenário. A Renata Hoff é a pessoa que antes de todos nós sabia como é que ia ser o nosso cenário. Ela faz exatamente este tipo de trabalho. Ela é uma expert em ambientações, se eu vou dizer assim. E como é que foi desenvolver pra gente? Tu pensou alguma hora assim que a gente era muito chato, muita coisa assim? Que tu tinha que nos agradar? Não. Bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a todos vocês e a Rede Pampa, que me deram novamente a oportunidade de fazer um trabalho tão grandioso e tão esperado. E em nenhum momento eu pensei que vocês eram chatos, de maneira nenhuma. Que bom. Eu acho que eu sou Só muito... o Vitorino. Eu concordo. Mas não conhecia. Eu sou a coisa mais legal que eu conheço. Pergunta pra Renata. Tu conhece, né? Então, e o que foi o mote, assim? Quando a diretoria da Pampa me chamou para pensar, enfim, no cenário, o que foram as posições que me disseram? Que primeiro eu estava muito pequeno, então, assim, o cenário não atendia mais a quantidade de apresentadores, né, enfim, do programa, e que talvez precisasse um pouco de modernidade. Aí eu fui me informar um pouco melhor de que era o programa e realmente, o que foi a minha inspiração para o trabalho? Trazer um cenário mais global, né, que a gente vê atrás aqui de mim, inclusive, e também valorizar o logo original da Rede Pampa, que eu acho maravilhoso,
que está aqui no meu lado esquerdo ali, depois pode mostrar. Tá aqui no e nosso também cenário. manter essa coisa da mídia visual, que é esse painel que está atrás da Magda, para, quando for necessário, poder mostrar algumas imagens justamente das atualidades que vocês debatem. Mas, mais do que isso, que eu gostaria de agradecer aqui nas câmeras, foram as pessoas que trabalharam comigo para fazer esse projeto se tornar real. A Locari, que não só executa cenários das minhas festas, porque o meu trabalho é muito mais de festas do que de cenários propriamente ditos, que fez o projeto comigo e trabalhou muito em cima disso, o Rodrigo, o Léo e toda a equipe, o Moema, o Milton e toda a equipe da Locari. A Inove, que faz pisos e que talvez não seja uma coisa tão relevante em termos de visual do cenário, mas que sem ele não teria essa grandiosidade, essa altura. A Marcenaria Faz Arte, que foi a única empresa que eu consegui que faziam essas curvas, que é uma coisa super específica e que demanda uma grande qualidade. Acontece eventos que acompanham nós aqui na Pampa, desses cenários novos, e faz essas maravilhas que estão com as imagens que a gente tem aqui atrás. E o Fernando Toller, que foi quem criou as artes. Acho que é isso. Obrigada, gente. Acho que é isso. Muito Tem uma pergunta que não quer calar. Você pensou assim, olhando os apresentadores, você pensou, como é que eu vou deixar o Marne e o Chicão bonito? Você fez milagre. Não, eu acho Você fez milagre, porque até os dois estão bonitos. Ó, o Chicão, o Eugênio Joplin aqui, olha como tá simpático ele. Olha como tá bonitinho. Que bom, Seu Vitorino é desagradável. é muito desagradável. Isso não é um Eu não cenário estou que vai mudar. replicando ele em respeito à Cristina Gadré, nossa patroa, que E a tá aqui, que é minha Renata amiga, Rocha, e a tá Renata. aqui. Verdade. Mas eu Porque quero o dizer seu uma Vitorino coisa tá pra sendo vocês. delicado comigo. Quero dizer uma coisa pra vocês. Nós aqui, nosso cenário novo, toda essa beleza, todo esse trabalho, não foi só por nós. É por você, que é nosso telespectador. O respeito com o nosso telespectador, atender os pedidos dos nossos telespectadores, que assim, eu tô nervosa, vocês parecem uns pepinos dentro de um vidro e tal, tá muito perto e tal, darará. E é verdade, é verdade. E nós estamos atendendo todas as necessidades e, sem dúvida alguma, dando um carinho muito especial a todos vocês. Isso que tem aqui atrás de mim, que é o Video Wall, serve para muitas coisas, inclusive para que a gente possa se comunicar ou para que vocês possam, de alguma forma, se comunicar conosco. Quer ver uma coisa, Renato? Presta atenção que eu vou te mostrar alguma coisa. Vamos lá. O que representa para mim o programa Atualidades Pampa? Representa atualização, informação, entretenimento, dou boas risadas e mais, assisto 2 vezes por dia. Aquele do Rabicho também. Sempre me divirto de novo, dou risada de novo. Eu gosto tanto, eu sinto vocês tão próximos que a gente se sente assim com vontade de ver sempre, né? É muito triste o dia que não dá para assistir, sem querer exagerar, mas é verdade. E não é só eu que penso assim, o Rio Grande do Sul inteiro pensa assim. Nós somos viciadinhos em vocês. Vocês são integrantes da nossa família. Sucesso com um novo visual, tá? Que traga só alegria para nós todos, tá? Um abraço, um beijo a todos e sucesso, mais uma vez. Beijo. Beijo, galera. Parabéns a vocês pelo novo cenário. Lembrem que vocês são responsáveis pelo aquilo que cativa. E vocês nos cativaram muito pelo bom jornalismo, o bom debate, a verdade dos fatos, enfim, um jornalismo com credibilidade. Somos gratos por isso. A vocês, um grande abraço. E votos de sucesso sempre, sempre. Parabéns pelo que vocês são e pelo que vocês nos proporcionam. Que bonito. Viu só? Deixa eu dizer uma coisa. Estes vídeos foram mandados pelos nossos telespectadores. Nós não pedimos, nós não fomos até lá gravar nada com ninguém. São aqueles nossos telespectadores, aqueles que são os super fãs, sabe? Aquele que ganha uma estrelinha, enfim. Então, eu quero dizer para vocês que para nós é uma glória poder saber quem são as pessoas que estão lá do outro lado, né?
que nos acompanham. E todo esse carinho de vocês a gente percebe pelas manifestações. E vocês terem gravado, vocês mesmos gravarem e mandar para nós aqui, é no mínimo emocionante, né, Mário Barcelos? Ficou tocado, Mário Barcelos? Eu fico, sabe que eu sou muito Eu também, profundamente eu já tô emotivo. toda lacrimenta. Profundamente emotivo. Eu fico muito feliz em participar desse programa, embora tenha um vitrine desagradável. Como sempre desagradável, corta a gente, não deixa falar. Mas falando sério agora, eu fico muito feliz, repito o que eu já disse, estar aqui com vocês e poder passar alguma coisa, um pouco de informação, um pouco de brincadeira e um pouco de conhecimento, de cultura, bem pouquinho. Mário Barcelos, o que diria Nietzsche nesse momento para nós? Se Nietzsche fosse mandar uma homenagem, uma mensagem para nós. Olha, ele poderia dizer, né? Deixa eu ler aqui. Só se pode ter um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Tá pra ti, Pedro? Tá bêbado, Nietzsche, quando escreveu isso. Mas olha, muito bacana. O senhor parece uma libélula. Esse Negativo. carinho. Deixa a colega falar. Coleguinha. Coleguinha continua mesmo, tá? Olha, o cenário mudou, mas os nossos cabelos igual. continuam os mesmos. As pessoas são iguais. A gente fica contente porque a cada mensagem que chega no WhatsApp, já separei algumas aqui para falar, Renata, que o cenário está maravilhoso, dizendo que está de outro mundo, que realmente está internacional o nosso cenário. Mas a cada encontro na rua, no supermercado, no médico, na padaria, a cada abraço, nos inspira para realmente a gente fazer melhor e para a gente ser o melhor programa de televisão. Essa que é a realidade da bancada aqui, não só do Rio Grande do Sul, porque agora a gente está no mundo inteiro através do Facebook, nós estamos ao vivo. Acessa lá e pode curtir, pode comentar que eu vou estar aqui ligada para passar para vocês. Quero avisar para vocês que quem cuida das nossas redes, do nosso Face, do nosso Instagram, enfim, é um gatinho. Eu, se fosse vocês, não perdia nada. Vamos trabalhar um pouco mais com o nosso visual. Vamos lá? Parabéns à Atualidades Pampa pelo novo cenário. Como diria o Chicão, a bancada já merecia um cenário fashion. Quero deixar meu abraço e parabenizar também a todos da bancada pelo excelente programa das finais de tarde. Um entretenimento, opiniões, informações e debates. Gosto de todos da bancada. Não importa se são de direita, de centro, da esquerda ou se ficam em cima do muro. O importante é ser feliz. A Magda, a Carla, a Roberta e a Aninha são lindas, elegantes e poderosas. O Vitorino, o Márcio, o Chicão, o Ruxo e o Felipe são tudo de bom. Uns fofos, muito inteligentes. Continue assim. Eu, como telespectador antigo, participo diariamente e às vezes concordando, às vezes não concordando, mas eu acho que a importância do programa é que existe hoje uma diversificação de ideias. Dilon Camilo, É legal. Vimos a cara dele. Saber que cor você tem, como é os seus olhos. Olha, faça soro caseiro. Insista. Um dia você ganha um espaço na televisão. Se me permite, eu quero primeiro dizer que a maturidade nos traz algumas coisas. Uma é saber quando estamos vivendo um momento especial. E não é difícil perceber o momento especial que estamos vivendo dentro dessa empresa aqui. A gente que acompanhou os últimos dias, primeiro, a dedicação dos funcionários, a dedicação da equipe, se preocupando com detalhes, minuto a minuto, toda a direção participando. Então eu quero, na figura da diretoria, fazer uma homenagem especial de alguém que chegou um período recente nesta bancada aqui, que já tem uma longa história bonita construída. Me sinto ainda um novato, mas encantado com tudo que se fez aqui e o trabalho de equipe que resulta exatamente nisso que estamos vendo. Muito bem, então queremos mais uma vez agradecer a Renata Hoff. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa, mas não, obrigada. Nós vamos muito feliz que te agradecer. Obrigada, vamos te liberar, mas não sem antes sair daqui com um agradecimento que é o verdadeiro agradecimento quando a gente vê uma grande obra. Parabéns. Muito obrigada, parabéns. Pela confiança e pela paciência. Amém. Amém. Já recebi Sucesso. mensagem aqui. Fica, Renata. Fica, Renata.
Tá, vamos à manchete da Aninha, por favor? Vamos sim, porque ela deu o que falar, viu, nas redes sociais, assim como o nosso novo cenário, muitas pessoas já dizendo que está lindo, assim a Regiane Mota, a Neuza, ficou muito lindo, as pessoas dizendo que a gente está mais moderno e dinâmico agora. Eu fiquei mais jovem. Falando em redes sociais, em ser moderno e dinâmico, quem não foi nada bem na sua colocação através do Twitter foi o presidente Jair Bolsonaro, que infelizmente ao compartilhar uma notícia associada então à Noruega na questão de matar baleias e baleias grávidas, na realidade ele não estava mostrando imagens no vídeo que ele acabou divulgando da Noruega, mas sim da Dinamarca, no arquipélago que é dependente da Dinamarca, as Ilhas Faroé, durante um tradicional, vamos dizer assim, festival de caça às baleias chamado Guindadrap, que é esse o nome, então, do festival. É um vídeo realmente chocante, porque traz essa matança, essa coisa absurda ainda, que a gente fala que é a caça das baleias, mas lembrando que tanto na Dinamarca como na Noruega é defendido como algo tradicional, algo que vinha acontecendo desde o início da história dos territórios e agora, né, com essa questão ambiental, acho que tudo tem que ser discutido e tem que ser transformado. Esperamos que, então, falando de preservação, Noruega e Dinamarca tomem essa iniciativa, mas quem sai mais prejudicado é o Brasil, porque eu até procurei sobre o fundo da Amazônia e, de fato, o tamanho que a Noruega é para este fundo. Na realidade, ele é o principal investidor desse fundo, tendo 94% de todos os investimentos associados a esse. O fundo da Amazônia, ele sustenta 103 projetos, sendo 46 deles na Amazônia. Desde 2008, quando ele foi fundado, ele já recebeu 3,4 bilhões de reais. E só esse ano, a Noruega acabou depositando 300 milhões de coroas norueguesas, o que equivale a 130 milhões de reais. A justificativa da Noruega, assim como da Alemanha, é que, de fato, o Brasil teve uma quebra de contrato que impossibilita esse tipo de investimento. E como o Ruxa já tinha destacado, e acabo concordando com a sua visão, sempre que vem um investimento, é positivo. Talvez renegociar com esses países para que o dinheiro continue entrando do que a gente simplesmente criar essa cisânia que pode ter reflexo, sim, na nossa economia. Em dia, um programa de cenário novo, os nossos queridos anunciantes retornam, alguns outros estão nos cumprimentando, como o Lau, que veio nos trazer espumante, enfim. Mas vamos continuar nessa linha de bons lugares. O residencial geriátrico La Vie en Rose é um lugar muito especial, onde o idoso pode viver com o respeito e a dignidade que lhes são devidos. Toda a sua estrutura foi planejada para o bem-estar do idoso, proporcionando-lhes um lar de pura felicidade. O residencial para idosos La Vie en Rose é um lugar diferente de tudo que você já viu. Um lar totalmente pensado e construído para o bem-estar do idoso e a tranquilidade da família. Nossa estrutura conta com ambientes amplos e acolhedores, apartamentos e suítes, enfermagem 24 horas e um amplo e agradável solário. Tudo isso em meio à natureza da Zona Sul de Porto Alegre. Contamos ainda com uma equipe de atenciosos profissionais e especialistas da saúde, sempre prontos para ajudar e cuidar. Venha fazer parte da família La Vie en Rose. E para isso, ligue prefixo 51 3248 3409. 51 3248 3409. Agende a sua visita e seja um privilégio, tenha o privilégio de fazer, seja um privilegiado, vamos dizer assim, de fazer parte da grande família La Vie en Rose. E queremos dizer que estamos de braços abertos recebendo La Vie en Rose neste dia tão especial para nós aqui no Atualidades Pampa. Aqui no WhatsApp, Magda 999-777-001, as pessoas já se manifestam. Boa noite, lindo cenário, lindas pessoas, debates incríveis, parabéns a todos. A audiência está nas alturas, diz a Roberta Cardoso de Viamão. Também no WhatsApp, parabéns pelo novo cenário, lindíssimo, maravilhoso, moderno, dá orgulho para a gente assistir, parece de outro paraíso. Parabéns. Que amor, que legal. Oi, boa noite, bancada linda, parabéns pelo novo cenário, está lindo. É o William Martins, vocês me inspiram para o meu curso de jornalismo que iniciei nesse mês. Um abraço a todos, olha que legal e que responsabilidade. Por fim, o Paulo está com uma dúvida.
Boa noite. O cenário não está ao contrário? A bancada não está ao contrário, não, Paulo. Nós estamos exatamente na mesma posição. Não inventa coisa onde não tem. E aí, Carlinhos? A esquerda continua na esquerda, a direita continua na esquerda, a direita continua na direita. E a pessoa não entendi essa parte. Eu que sou a pessoa que dá um equilíbrio para tudo isso, continuo no lugar. Peraí, tô no lugar errado. Eu acho que tu tá no lugar errado. Eu falei e aí eu fiquei pensando, meu Deus. Olha aqui, ó. A Silvia Breitenbach também, e assim são os pessoais, os amigos pessoais que a gente tem, ela disse que está lindo o nosso cenário. O Otávio Beiloni também disse que está lindo o nosso cenário. O nosso querido Roger Russovski também elogia muito o nosso cenário, bem como o André Capuani, o Edemir Simonetti, que acha tudo lindo, o Dalis Trujillo, que também é um fotógrafo maravilhoso, ou seja, alguém que entende de beleza e de estética, e a Alexandra Beiloni, e assim vão todos os que estão nos cumprimentando pelo novo cenário. Falando em novo cenário, tem atração nova na Fiergs, é a Expo Agas 2019. De 20 a 22 de agosto, na Fiergs, em Porto Alegre, supermercados, bares, lojistas e demais segmentos do varejo estarão participando. Então, eu faço convite. Participem da Feira de Negócios e Convenção, que tem palestras de Glória Maria, Clóvis de Barros Filho, Mike Ross, Alexandre Garcia, Márcio Atala, Cláudia Raia. Cláudia Raia vai fazer o Encontro das Mulheres. E o CEO do iFood, que é o Carlos Eduardo Moisés. E lá tem muito mais. As inscrições agora, você só pode fazer direto lá no local. Pela internet não dá mais. Expo Agas 2019 tem o patrocínio Master de Nestlé. Participe. Aqui também no Facebook, as pessoas se manifestando e estão perguntando pela Roberta. A Roberta está em férias. Está em férias, tirou uns dias para dar uma organizada na vida, para dar uma descansada. E ela volta daqui 2 semanas, ela estará de volta conosco. 2 de setembro. 2 de setembro, ela estará de volta. Gustavo Vitorino. Eu queria mandar a Noruega catar coquinho. É que na realidade não é nem a Noruega, é a Dinamarca. A senhora falou, deixa eu falar agora, né? Não, é que eu estou corrigindo para não ser o mesmo. Sim, mas a senhora deu essa informação, deixa eu dar a informação do que realmente acontece. O que realmente acontece é o seguinte, a Noruega, a senhora disse que investiu 3 bilhões, mas deve mais de 7 bilhões às mineradoras em multas aqui no Brasil. Não, vou ter que corrigir o senhor, porque o fundo, desde 2008, recebeu 3,4 bilhões, não foi a Noruega que doou esse valor. Não, senhora. As mineradoras norueguesas devem... Bom, se for o fundo... Corrigiu o número. O dado que eu quero dar, a Noruega deve, as mineradoras norueguesas devem bilhões em multas do IBAMA que nunca foram pagas. E mais, a Noruega não tem autoridade moral nenhuma para vir dar pitaco aqui, porque 85% dos recursos repassados para esse Fundo Amazônia, sabe para que são? Para custeio de pessoal. O restante, custo operacional. Não fizeram pesquisa nenhuma, não ajudaram coisa nenhuma a Amazônia, não preservaram nada, não tem um núcleo de pesquisa sequer que tenha reconhecimento internacional. Botaram um monte de gente dando pitaco lá na Amazônia, que está mais preocupada em pesquisar o solo do que a floresta. Então, quero sugerir à Noruega que faça bom uso desse dinheiro. Não, e só para deixar claro para o telespectador, o presidente Bolsonaro realmente replicou, compartilhou um vídeo dizendo que era na Noruega, da caça de baleias, e esse vídeo aconteceu na Dinamarca, foi filmado na Dinamarca, mas na Noruega acontece... Se faz a mesma coisa. Exatamente, caça às baleias e tudo mais. Aquele vídeo era para... A caça às baleias já vem de muito tempo. As caças às baleias, baleias grávidas, eles caçam, matam e transformam isso em ração para alimentar aqueles bichos com pelagem rara. Não, eles comem a carne. E daí o que acontece? E o bebê baleia é a carne mais nobre, a mais cara. Mas deixa eu te falar, e os animais também comem, e aqueles animais, eles comem essa carne nobre para o pelo ficar legal e para depois se transformar em casacos e outras coisas. Dona Magda, então, é bom deixar separar de que o presidente, ele
replicou um vídeo que não é na Noruega, mas então a Noruega não faz esse tipo de coisa? Não, a Noruega faz esse tipo de coisa. Exatamente igual. Eu queria replicar o meu comentário de sexta-feira, que casualmente discutimos essa matéria, e eu acho que não fui compreendido, porque eu recebi várias colaborações no meu Face particular, todas muito educadas, quero cumprimentar e agradecer o debate construtivo. Mas a primeira, Carla, em relação a esses hábitos, eu acho que nós precisamos corrigir. Nós debatemos isso, né? A questão da matança de touros na Espanha, sim, a questão do galo de rinha que tinha aqui, eu quando era menino, se ia a brigas de galo de rinha, que hoje estão proibidas, né? Então nós temos vários conceitos que nós temos que mudar, e esse de morte à baleia também é abominável. Ponto. O que eu quis separar, e talvez o pessoal não me compreendeu, é que não tem nada a ver com as baleias. Primeiro, se eles não pagam as multas, que cobremos as multas. Existem departamentos para cobrar o multa. Oficialmente, existem bons advogados, tanto na União, como seja o que for. O que eu defendi é que quando tu recebe uma verba, é só fazer com que ela seja melhor dirigida, com que tu fiscalize o que tu vais fazer dessa verba, quais os melhoramentos que tu vai fazer. Se ela está sendo desviada, que se corte os desvios. E acho muito pouco inteligente que países de primeiro mundo como a Noruega e a Alemanha iriam ficar mandando dinheiro para o Brasil a fundo perdido. Então, este foi o meu comentário da sexta-feira e, insisto, agradeço todas as colaborações que recebi sobre as matanças das baleias e similares. E ainda sobre esse assunto, Magda, acho que além dessa situação de nós discutirmos o patrocínio e investimento aqui no Fundo da Amazônia, mas também a gente fala hoje, e até contestado aqui na bancada de forma incisiva, a maneira em que as pessoas se informam. A gente coloca que o governo já passou por esse problema, grandes veículos de comunicação já passaram por esse problema, mas mais uma vez ressalto que o presidente Jair Bolsonaro acabou compartilhando um vídeo que é supostamente de um canal chamado Morador de Rua. Ou seja, qual a credibilidade desse veículo? Ele é o presidente da República, lembrando que não é só aqui que isso acaba tendo o que falar e dando, principalmente ele que erra um país, o que pode complicar, assim, as relações internacionais, mas ele também, como presidente da República, ter compartilhado um vídeo de um canal chamado Morador de Rua, qual é a sua intenção? Da onde vem esse vídeo? Como é que ele foi colocado na internet? Por quais pessoas? Até mesmo quem fez esse levantamento e viu que as imagens não eram da Noruega, mas sim da Dinamarca, foi uma das agências que cada vez mais vem ganhando espaço no mercado por justamente fazer o básico, que é checar de onde vêm as informações, que é a agência Lupa. Muito bem, vamos dar o legal é distribuir informação do Intercept Brasil, esse é bem confiável. Felipe, por favor. Eu tenho só a nota dos governadores da Amazônia Legal, são 9 governadores que fizeram uma nota com os seguintes dizeres: o Bloco Amazônico lamenta que as posições do governo brasileiro tenham provocado a suspensão dos recursos. Nós, governadores da Amazônia Legal, somos defensores incondicionais do Fundo da Amazônia. São os governadores do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Maranhão, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, de Roraima e também do Tocantins. Hoje escureceu em São Paulo às 4 horas da tarde por conta da fumaça das queimadas na Amazônia. Muito bem. Ah, sim. Escureceu em São Paulo porque queimaram a Amazônia, é isso? Sim. Mete Sul. Nossa. O senhor sabe, por acaso, o partido desses governadores da Amazônia? Não tem aqui o partido. Seria interessante, pelo menos 3 deles. Um deles eu sei que é do PCdoB, o Flávio Dino do Maranhão. O do Pará é do MDB, tem um do PT, o do Amazonas parece que é do PT também. Então, gente, dinheiro, essa gente quer dinheiro, tirou dinheiro deles, a Amazônia é do Brasil. O governo brasileiro decide o que fazer com a Amazônia. Essa é a realidade. Muito bem. Vamos acabar com essa história de gente vir meter o bedelho aqui. O país agora tem governo. Muito bem. E nós também temos mais mensagens para conferir aqui do nosso vídeo. Vamos ver? Eu estou aqui para dizer que vocês são tops. Vocês são maravilhosos e muito engraçados. Não percam um programa, eu e a minha família. Nos divertimos muito com vocês e também nos atualizamos porque vocês fazem o verdadeiro jornal de qualidade. É um programa bem diferente, bem legal, diferente de todos que estão por aí. E, gente, vocês estão de parabéns, né? Não tenho nada o que reclamar, só elogiar vocês, né? Então, assim, espero que continue por muitos anos
né, o Atualidades nesse formato. Gente, eu tô muito feliz de estar podendo falar com vocês e estar interagindo com vocês. Eu assisto vocês todos os dias, não perco um só dia. Gente, eu tô curiosa para saber como é que tá esse cenário. Será que tá legal? Eu espero que sim, porque essa bancada merece tudo de bom. Eu quero deixar para vocês o meu grande abraço, tá? Desejar tudo de bom para vocês. E, gente, adoro vocês. Cada um de vocês aí na bancada, tá? Querida, ó, beijo pra ti também. Pois não, doutor Ruschel? Carinho, né? Que coisa é emocionante mesmo. Emocionante mesmo. Como eu disse, eu sou um neófito nessa bancada aqui, que vocês construíram, a senhora está desde o início aqui, o seu Mário, o seu Vitorino, a Carla, né? A Carla e eu antes da Atualidade. Nós fazíamos Pampa News. O pessoal fala com uma intimidade, como um partícipe da sua própria família. Isso é muito bacana. Na verdade, a Carla e eu viemos para cá com o programa do Clóvis Duarte, que, aliás, o Clóvis Duarte, onde quer que ele esteja, ele está achando muito bonito também o cenário, está muito feliz, né, que houve essa mudança toda, e aí a Carla e eu viemos para cá, e na falta do Clóvis nós ficamos com outro programa, e hoje temos um outro programa. Já que nós estamos nos gabando, porque estamos de cenário novo, a manchete do Chicão Tofani é muito, muito, muito oportuna. O Chicão falou da importância falar da importância do cenário, porque eu convivi com vários cenários na minha vida, nesses 35 anos de televisão. No meu livro até fala de alguns cenários, mas antes disso eu vou falar, e não vou aceitar a interrupção da bancada, porque a bancada falou e eu não falei um pio. Primeiro, a bancada está toda enganada. Noruega e Dinamarca não depredam baleias. Noruega e Dinamarca é cultural comer baleia, é cultural fazer a baleia. A baleia faz desde a época dos vikings, então nós não podemos matar boi e botar vaca. Quem depreda a baleia a nível comercial mundial é o Japão. O Japão é o maior caçador de baleia que tem. Ele já foi proibido e o Japão continua a caça da baleia ilegal. Noruega e Dinamarca é algo cultural a morte da baleia. Então não pode entrar em discussão. Isso é um ponto de vista não meu, é um ponto de vista histórico, geográfico e de quem conhece o assunto. Então o recado está dado. Quanto à minha manchete, dona Magda, o estúdio é tão importante, o cenário para o apresentador, porque você vê o astral que nós estamos vivendo aqui na Rede Pampa hoje e nos dias que antecederam a inauguração desse estúdio, ele muda, ele te dá um upgrade no sentido que o apresentador ele tem que levar para casa do telespectador a sua mensagem. Quanto o estúdio é mais legal, é mais diferenciado, essa mensagem ela tem um valor diferente quando o estúdio está chato, está cansado, está manjado. Eu fiz programas externos durante a maior parte da minha vida. Eu cheguei a fazer um estúdio móvel dentro de uma Kombi preta para aparecer à noite, porque não tinha outra forma, porque quando você grava sem estúdio, inclusive no meu livro tem um estúdio chamado Estúdio Dolce & Gabbana, que foi inspirado nesse costureiro italiano na Ibiza, para receber as pessoas. Então o nosso estúdio, em termos de jornalismo de estúdio, esse nosso cenário, na minha interpretação, é o melhor da cidade. Por que o melhor do Rio Grande do Sul? Porque ele acomoda 9 pessoas de uma forma muito legal e de uma forma harmoniosa. As cores, a Carla falou, todo mundo fica bacana aqui dentro, todo mundo tem nesse jogo de câmera aqui, há uma sincronia. Eu acho que o Atualidades Pampa, a partir de hoje, ele é antes do estúdio, AD e depois do estúdio, que nem antes de Cristo e depois de Cristo. Eu acho que o Atualidades só vai agora. O astral fica diferente, os astros conspiram a nosso favor. E nós estamos falando com muito carinho sobre a nossa casa, sobre as mudanças na nossa casa. Gostei do E agora eu quero falar em decoração para a sua casa. Saaf Decoração e Presentes. Vamos dar uma olhadinha às ótimas dicas de decoração e presentes que eles têm? E já lembrando que a loja está aberta de segunda a sábado esperando por você. Vamos conferir.
Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na Saaf Decoração e Presentes. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a Saaf Decoração e Presentes. Gostou da informação, né? Pois agora eu tenho uma notícia melhor ainda. Porque além dos preços e prazos maravilhosos que só a Saaf tem, agora tem também uma super promoção em mais de 1.000 itens, com descontos de até 40%. Dê uma passadinha lá. É pertinho, na BR-116, número 6.780, em Canoas, bem ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Saaf Decoração e Presentes em Canoas. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu quero também só... Por favor, posso por ordem de fazer duas salário. considerações? Por ordem de salário. Ai, que bom. Eu gostaria que isso tivesse mudado. Olha, duas considerações. Primeiro, com relação ao que disse o Chicão Tofani. Chicão Tofani, ou a pessoa, ou a entidade, ou o país é a favor da proteção ambiental, seja onde for, ou ela não é a favor da biodiversidade e de tudo mais. Não adianta a gente reclamar dos outros e fazer dentro de casa aquilo que a gente diz que não pode fazer. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Exatamente, é o meu ponto de vista. E com relação ao que disse o Felipe, chegou a informação do Thiago que não foi essa fumaça toda de São Paulo, não veio da Amazônia. Sim, gigantesco incêndio na Bolívia e escurece o céu na Bolívia, de São Paulo. Aqui diz que é departamento de Santa Cruz, na fronteira com o Paraguai. 21 mil hectares junto à reserva natural. Santa Cruz é Bolívia. Bolívia? É Bolívia. Na Bolívia, na fronteira com o Paraguai. Aqui diz isso. Diz o nome da reserva, departamento de Santa Cruz, na Bolívia. Florestas da Bolívia. 21 mil hectares. Tem e nada a ver com a Amazônia. Quem tu ia falar, né? Só ainda sobre o que a Carla traz, né, a respeito disso, a própria Noruega se manifestou justamente por esse debate que acontece aqui no Brasil, mandando uma nota através do seu representante, dizendo que dentro da Noruega existem diversas ONGs que lutam sim e que prezam pela preservação das baleias, achando isso um absurdo, e a Noruega também vem se manifestando de maneira a taxar esse tipo de caça para diminuir cada vez mais as pessoas que são adeptas desse tipo, não, a gente não podem dizer esporte, né? Mas desta prática que, como o Chicão falou, ela é milenária, ela é mais tradicional, da mesma forma que a gente fala da Espanha, onde as touradas, pela questão até de saúde pública das pessoas que acabavam morrendo através da prática desse esporte, então cada vez mais tem menos espetáculo, cada vez mais tem menos público e menos aprovação popular. Isso faz com que as coisas vão acabando, e a própria Noruega tem também ambientalistas e pessoas relacionadas com direitos dos animais que querem acabar com a prática de maneira interna no país. Muito bem. Marlene Barcelos, a tua manchete, querido. Antes da manchete, uma ilação à manchete, eu vou contar uma pequena história. Um pastor em São Paulo resolveu fazer uma pesquisa, escrever um livro sobre os moradores de rua. Aí ele passou 1 mês e meio, 2 meses vivendo na rua, de manhã, de tarde, de noite, dormia junto, aquela coisa toda, numa relação direta, porque eu só posso escrever alguma coisa se eu participo, se eu pesquiso, né? Ele fez um laboratório, foi para as ruas, e ele ficou estupidificado quando achou muitas pessoas que eram absolutamente felizes de viver na rua. Por quê? Não tem dinheiro, sempre tem alguém que dá um prato de comida. Não paga IPTU. Não paga IPTU, não tem absolutamente problema de declarar imposto de renda, etc e tal. E não tem conta em banco. Oba! Sabe quantos milhões de brasileiros não têm conta em banco? 45 milhões de brasileiros. Não tem conta em banco. 45 milhões de brasileiros não têm conta em banco. Você sabia disso? Que é uma chatice. Chatice total. Você vai tirar dinheiro do banco, uma fila de 10, 15 na sua banca para você tirar o dinheiro do banco. Tá uma chatice, e é taxa daqui, e é taxa dali. É uma roubalheira total. Sabe quanto representa financeiramente esses 45 milhões de pessoas que não colocam seu dinheirinho em banco? 800 bilhões de reais. Nossa. É isso que os bancos deixam de ter em suas contas. E cada vez mais os bancos estão dificultando as operações. Tem uma pessoa de mais idade que não sabe operar as máquinas e vai piorar cada vez. E vai piorar. E aí cai em golpes, né? Sim, cai em golpes essa coisa não saberem operar. Então,
Muitos moradores de rua estão na rua por absoluta necessidade, começaram a beber drogas e tal, que é a maior parte deles. Mas grande parte quer o dolce far niente, né? Dolce far niente. Não querem saber de nada. Bom, eu prefiro continuar trabalhando, porque realmente morar na rua não deve ser fácil. Mas essa é a história real desse livro que eu pretendo ler. Sabe qual é o livro que está sendo o grande best-seller no Brasil? Tem Vida Além das Marquises, que é de um cara morador de rua do Rio de Janeiro, que até o governador do Rio recebeu ele. O cara se regenerou do tráfico. Aliás, o governador do Rio, esse final de semana, chutou o balde, né? Ele manda matar. Diz que vai mandar atirar mesmo, olhou para a câmera e disse, vou matar vocês. Que horror. O governador do Rio de Janeiro, esse final de semana, partiu para dentro, deu ordem para a polícia atirar. Quem tiver com um fuzil na mão, mata. E disse para os direitos humanos catarem coquinho. Nossa. Dona Magda, pois só a questão do banco eu só não queria perder, porque eu tenho sido o maior crítico dos bancos aqui, já nominei que num país onde as 5 maiores faturamentos, 3 são bancos, há alguma coisa errada. Claro. Alguma não coisa produz. Errada. Mas há que se reconhecer hoje, o modernismo, para quem quiser acompanhá-lo, é fantástico. Hoje os aplicativos, tu consegues abrir uma conta em banco sem sair de casa. O celular você paga. Tu abres a conta em casa, tu faz todos os teus pagamentos, tu transfere todos os dinheiros e hoje aquela terrível ida aos bancos com aquelas filas também terminaram, porque os bancos 24 horas te permitem que tu faças o saque em qualquer esquina, qualquer posto de gasolina. Então, se eu faço crítica, preciso aqui me curvar e dizer que o modernismo realmente atingiu as instituições bancárias. Mas eu fui ao banco hoje ao meio-dia e tinha uma fila. Concordo, mas criou uma impessoalidade muito perigosa. Bom, quando eles começam a cobrar taxa de você, você vai reclamar, o senhor entra, manda um e-mail, manda não sei o quê, o gerente da minha conta, quem é o gerente da minha conta? Ele só pode atender de tal hora, e se por um lado isso que o Ruschel falou é verdade, por outro lado criou uma impessoalidade muito perigosa, que se agrava com a concentração bancária, Mari. Vou repetir aqui, nós brasileiros... Quantos mil bancos tem nos Estados Unidos? Os americanos têm só bancos estaduais, tem em média 2 bancos estaduais por estado. Multiplica por 50. Só bancos estaduais. E ainda tem um componente que é essa concentração bancária, que eu já disse, nós estamos na mão de 5 bancos. E esses 5 bancos fazem o que querem. Falando em fazer o que querem, nós sabemos o quanto é difícil decidir onde cuidar do seu sorriso. Por este motivo, a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva investe em equipamentos de última geração e profissionais altamente especializados, todos treinados pelo próprio Dr. Elísio Marques da Silva. E tudo isso para que você tenha o melhor da odontologia gaúcha. Então, fica a pergunta, o que você está esperando? Ligue para 51, prefixo 3204-3204. 51 3204-3204 e marque a sua consulta. Depois você volta a sorrir para a vida. E sempre lembrando que eu trago aqui, sempre neste momento, um forte, grande abraço do Dr. Sorriso. Felipe. Bom, Magda, já que está tudo normal no Brasil, tem cancelamento de fundo da Amazônia, tem indicação para PGR fora da lista tríplice, censura de filmes LGBT, tem ministro da Educação admitindo que 1 bilhão congelado para pagar parlamentares dos votos da Previdência. Tudo isso está normal. Modificação de nomes na Receita Federal do Rio de Janeiro, também na Polícia Federal, além da alteração do COAF para o Banco Central. Tudo normal. Então, quero trazer uma outra pauta para conversarmos, a pauta das eleições dos Estados Unidos, porque tenho acompanhado alguns debates, especialmente dos democratas, que lá nos Estados Unidos são os liberais. Lá não existe essa ideia de liberais na economia e conservadores nos costumes. Ou tu é liberal, democratas, ou tu é conservador, os republicanos. Então, estava vendo uma entrevista do Bernie Sanders, que é um dos candidatos, ele inclusive esteve na corrida eleitoral já na última eleição, né? Acabou não indo adiante. E ele fala sobre os financiamentos estudantis, que são um grande
grande problema nos Estados Unidos. Cerca de 50% das pessoas que fazem faculdade não conseguem pagar as suas dívidas. Eles ficam a vida inteira pagando prestações e muitos juros, porque se colocou um intermediário. Eles não negociam diretamente com o governo, por exemplo, para pagar uma bolsa de estudos. Então esse intermediário vai aumentando de maneira gradativa os juros e as pessoas não conseguem pagar. É mais de 6 trilhões de reais neste momento as dívidas que têm os estudantes dos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque esses jovens que ficam endividados por conta das universidades, eles não conseguem movimentar a economia. Eles não conseguem comprar carro, não conseguem comprar uma casa, não conseguem dar sequência a essa lógica da movimentação econômica. Depois que tu se forma na faculdade, tu vai para o mercado e aí tu consegue reinvestir o seu dinheiro nesse mercado. Por que eu trago esse assunto? Porque tenho falado repetidamente dos cortes na educação, de quanto isso vai impactar para a economia brasileira. Cerca de 4.500 bolsas do CNPq foram canceladas. No próximo mês o governo pode perder, inclusive, 80 mil pesquisadores, e esses pesquisadores vão parar de fazer a economia girar. Se eles não recebem o dinheiro, pessoas que recebem 400, 1.500 e 2.200 reais, a economia não vai girar sem o consumo dessas pessoas. Vale o mesmo para os professores e para tantas outras categorias que nesse momento estão sendo deixadas de lado por congestionamentos do governo. E a proposta do Bernie Sanders diz respeito ao seguinte: colocar um imposto de transação financeira que é para atacar justamente os bancos que nós falávamos há pouco. A ideia é simples: o imposto é apenas para as instituições financeiras, eles não podem repassar para o consumidor. E esse dinheiro arrecadado vai direto para o pagamento do financiamento estudantil das pessoas. A outra alternativa que deu o Bernie Sanders é taxar grandes fortunas e heranças nos Estados Unidos, algo que era feito até os anos 80, mas foi finalizado por uma atitude dos republicanos. Essas são medidas democratas, medidas liberais debatidas nas eleições dos Estados Unidos. Certamente vai ser a eleição mais fácil que o Trump já ganhou na vida, se for mantido essas plataformas, porque o americano tem a seguinte tese: se criar um imposto, eu quero saber quem é que vai pagar. Tem um plano, um projeto, não sei o que, tá bom, quem é que vai pagar? Ah, vamos criar um imposto tal. O Obama as instituições financeiras. O Obama não conseguiu avançar com o Obamacare por causa disso. O plano era lindo, maravilhoso, coisa mais engraçadinha. Aí os congressistas perguntaram para ele: quem é que vai pagar? Ah, não, vamos criar um imposto para isso. Negativo. Lá é o país da meritocracia. Lá você quer ganhar, trabalha. Não tem que ganhar nada de presente. É que eu acho que o principal diferenciador é que, se a gente for colocar em consideração o Obamacare, é como se fosse o nosso imposto público. Qualquer pessoa que, usufruindo ou não do serviço público de saúde, ele precisa pagar essa taxa. Ao contrário, eu acho que o do Felipe tentou explicar, que é o ponto de que as instituições financeiras que realizam esses financiamentos é que, de fato, pagariam esses juros, essa taxa, para que isso se reverta depois, se caso o jovem, o que acontece muitas vezes. A gente fala de uma realidade que chega aqui no Brasil, porque vindo justamente do exterior, essa ideia de financiamento particular, onde empresas ficam responsáveis, então, por cobrar dos alunos, elas pagam, o aluno paga 50%, a instituição paga 50%, e ao longo do tempo, dependendo do quanto você negociar com essa instituição, você vai fazendo o pagamento dessas parcelas, mas lembrando que nos Estados Unidos, você atrasa uma parcela, o valor dos juros da parcela seguinte será do valor reajustado, então isso vai tendo uma bola de neve. Já temos jovens aqui que 50 mil sai com prejuízo depois da faculdade, que jovem que vai conseguir um primeiro emprego e vai conseguir pagar 50 mil reais aí em torno de 3, 4 anos. É quase impossível. E é como a gente fala, jovem que não tem dinheiro, não compra e ainda endividado fica dando prejuízo para o Estado. E tem um detalhe importante, porque o Obamacare também está muito em evidência nessas eleições, inclusive com a grande maioria da população pedindo o retorno do plano de saúde, assistencialistas, muitos inclusive falando que até mesmo as populações que entram pela fronteira merecem esse tipo de serviço nos Estados Unidos. Vale lembrar que, segundo uma pesquisa da Fox News, canal de extrema-direita dos Estados Unidos, todos os 4 pré-candidatos democratas estão nesse momento à frente de Donald Trump. Isso não é um indicativo tão preciso, porque nas últimas pesquisas o Trump também aparecia atrás, mas o que chama a atenção desta vez é que foi uma pesquisa realizada na Fox News, que é o canal de extrema-direita. Deixa eu falar uma coisa aqui, ao contrário do que acontece
eu ouço você e a Ana, eu não fico sacudindo a cabeça, nem dando risadinha e debochando. Então eu vou contra-atacar os argumentos de vocês colocando uma coisa importante. Primeiro, eu respeito a opinião de vocês e gostaria que a minha fosse respeitada. Daí o porquê que eu peço para não haver ironia, nem deboche, nem risinho. Cabeça sacudindo e coisa assim, porque é deselegante. Vamos deixar bem claro uma coisa. O americano tem uma filosofia, ele vota com o bolso. Nunca a economia americana teve uma retomada e uma aceleração tão forte quanto está tendo agora. O Donald Trump é odiado pela imprensa. Parece um outro presidente aqui no sul do Equador, que talvez vocês já saibam quem é. O Donald Trump é odiado pela imprensa. Por quê? Porque, a exemplo do outro presidente aqui no sul do Equador, ele se tornou seletivo na concessão de verbas. Acabou com a festinha da CNN, acabou com a festinha da NBC, da CBS, até a Fox, que eu concordo com o Felipe, a Fox é de direita, ela é conservadora, ela é republicana, né? Republicana. A Fox também teve corte de verbas significativos. Então, assim, você ter críticas ao Donald Trump e apoio aos democratas lá é comum. Sempre foi assim. Os democratas sempre ganharam muito mais na mídia a eleição do que propriamente na prática. Só que os americanos se tornaram a maior nação do mundo porque eles votam com o bolso. Eles querem saber o que está acontecendo com o bolso deles. Eles são contra assistencialismo, eles são contra projetos e propostas socialistas do tipo, vamos pagar, vamos dar. O americano não gosta disso. Você quer? Conquista. Você quer conquistar? Trabalha, paga. É assim que o americano funciona. Por essas e por outras é que o Chicão me ganhou a última aposta, porque eu achei que o Donald Trump não ia ganhar a eleição. Mas tu não pagou. Mas agora prescreveu. Não, tu não pagou. Prescreveu. Um advogado que anda com um carro de 100 mil não pagou mais nada. E o Donald Trump pagou o carro de 100 mil? Não sei, eu já tô achando que não pagou. Também não paguei. Eu acho que esse papo de economia aqui é tudo furado. Deixa ele concluir que eu tenho umas outras coisas aqui. Eu deixo envelhecer, as velhas eu não pago mesmo. Então, tu tá fora, Chicão. Falando nisso, bonita a tua gravata, viu? Eu gostei da gravata do de Bocó. Ficou bacana. Quer dizer, tu agride a Ana, né? No rolo agora tá me agredindo também. Eu não vou levar uma batida tua aqui. Tá, então eu vou falar de coisas boas. Não, eu vou falar que o Emerson me disse que eu tô sendo destaque daqui. Se de alguma forma eu fui... Desculpa, Chicão. Se de alguma forma eu fui desrespeitoso, eu quero pedir desculpas. É que por vezes, quando as informações são passadas de maneira equivocada, dá vontade de rir. Como, por exemplo, essa questão que vem sendo repetida sobre a verba publicitária. A verba publicitária com o Bolsonaro aumentou em 60% nas TVs. O Bolsonaro, ele tá aumentando a verba da Record em 600%. Olha as citações, olha as coisas. Não elenca para não me arranjar rolo. Eu não vou rir, eu não vou debochar. Eu gostaria que vocês dois... Mas você tem que tomar cuidado com os absurdos que você diz. Tá, então vou pedir que vocês dois... Agora eu tenho uma coisa para falar, muito importante, que tem que dar uma amenizada nisso. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. A família Primavera está parabenizando o nosso cenário pela inteligência dos nossos participantes. Família Primavera, leia-se o Tony, a Karina, a Silvina, a Tereza, os filhos todos e a Berta Pífero também. São tantas as comunicações que eu resolvi botar meu óculos para enxergar melhor. E aí me lembrei de perguntar, você já conhece, já foi até a Centro Erótica? Pois eu quero dizer aos senhores que a Centro Erótica fica localizada dentro do complexo Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. Portanto, tem segurança, tem acessibilidade, tem estacionamento grátis quando você estiver em compras. Olha só a ambientação. Lá você terá uma incrível variedade de armações e lentes das melhores marcas. O atendimento é feito por técnicas em ótica, bem diferente do que você está acostumado a encontrar. Por quê? Porque com elas você tem muito mais segurança nas medidas para a confecção de seus óculos multifocais, atendimento para todas as idades, inclusive o infantil. Vá até a Center Erótica, porque lá você encontra variedade, qualidade e preços justos e principalmente aqueles que você merece. Lembrando que nessa época você ainda ganha uma manta, uma pashmina. Avenida Soledade, 565 em Porto Alegre, telefone 3335-1659. Não espere mais. Vá na Center Erótica, que fica dentro do complexo hospitalar
Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. E hoje todos fomos agraciados com um espumante pelos proprietários, pelo Lau. Muito obrigada pelo carinho de todos. Dona Magda. Pois não, senhor Chicão. E de lá está sendo gerado para todo o Brasil o solar Francesco Tofani, que vai ser o Sunglass do verão 2020. Mas vamos falar um pouco sobre futebol. O Internacional vai viver a semana do terror. O terror vai ser para o Internacional, vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Barbada. O Flamengo está jogando, ganhou de 4-1 no Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo mostrou que ele leva 70 mil pessoas em qualquer cidade do Brasil. Isso é time de futebol, é a torcida do Brasil. O Brasil é Flamengo. O Internacional vai ser a próxima vítima do Flamengo e eu acho que o Internacional só tem uma possibilidade, fazer um gol fora, porque o gol fora na Libertadores, Ana Magda, ele é dobrado. Só que o ataque do Flamengo é fulminante. Vai ser uma noite que nem os mexicanos disseram quando Montezuma foi assassinado por Foi enganado. La Noche Triste do Internacional. E eu vou vir com a camisa do Flamengo no outro dia aqui e tem que tocar o hino do Flamengo. O Internacional vai ter que se preparar para enfrentar o Juiz e a Globo, viu? Porque o Flamengo nisso é bom. Vamos lá, o Vitorino sempre tem uma coisa. O Varmengo. Não dá pra bater boca com tudo também, né? Dona Deixa, Magda, tu tem a tua opinião, ele tem a dele. Fala. Como vocês estão entupidos aí também, as redes sociais da gente também. É verdade. Né? A dona Marina Frias, do Banco do Brasil, o seu Osório Martins, pela inclusão, ele é uma pessoa muito preocupada com isso, o seu Marcelo Vaz, e me mandaram essa gravata aqui, a dona Eliane e a dona Úrsula, queridos, sabiam da inauguração, hoje me mandaram para combinar tudo. Obrigado a todos. Eu queria dizer para o Chicão, eu assisti Flamengo e Vasco, e o placar é um pouco mentiroso. Ele diz 4-1, mas o Vasco perdeu 2 pênaltis quando estava 2-1 e quando estava 3-1. E vejo o Flamengo, como tu diz, excepcional do meio para frente, mas muito vulnerável. Porque ele ataca muito. Ele ataca muito, vejo ele muito vulnerável. E o Internacional, ao contrário, o Censo, que vive seu melhor momento, conseguiu uma vitória depois de um ano fora, mesmo com os reservas. O Internacional tem uma força defensiva muito grande. Então, para mim, será a força defensiva do sistema tático do Internacional contra o poderosíssimo ataque do Flamengo. Esse será o ponte do primeiro jogo. E aí, dependendo do resultado, vai se fazer as estratégias do segundo jogo. Vitorino gostou da gravata do Russo? Não adiantou nada te pedir, né, Chicão? Não, porque ele é legal. Não adianta. A minha gravata. Não, mas pô, olha a tua dele. Não, mas para aí. Eu vim aqui para ser desconstruído. Não, mas eu vim aqui para seguir algumas coisas. Eu te pedi para te esperar um pouquinho antes de falar. Tu não me Eu estou esperando aqui pacientemente. Sabe por quê? Porque o Russo estava agradecendo aos nossos telespectadores, enfim, e eu quero falar muito mais do que isso. Nós queremos agradecer muito a participação incrível que temos todas as noites desses nossos telespectadores. Saibam que vocês nos brindam com sua audiência e com suas participações através dos nossos canais de interatividade do Atualidades Pampa. Lembramos a todos, e eu gostaria que prestassem atenção, porque é um momento para nós especial e nós queremos passar uma informação de muita valia para os senhores. Nós lembramos a todos que palavrões, termos depreciativos, frases racistas, sexistas, de incentivo ao ódio e violência e outros termos similares serão automaticamente censurados pelos filtros de mediação de conteúdos das redes sociais. Por isso, não participe. Participe sempre, com respeito às opiniões que são diferentes das suas ou das nossas. Nós devemos essa informação a muitas pessoas que reclamam, que foram bloqueadas. Então, o critério é esse. Não é só o palavrão, é a maneira de que se comunicam, que se referem a um, outro e o que querem fazer. Então, assim, isso é o site que faz a seleção, tá? Nós devíamos para vocês essa explicação. Então, nesse dia tão especial, nessa noite tão especial para nós estamos dizendo a vocês. Mário Barcelos. Primeiro eu quero mandar um rápido abraço para o seu Dirceu Alves, a dona Sônia Mendes, a dona Alda Starlander, lá do Pinhal, Magistério, que são nossos telespectadores, me atacaram nesse final de semana por lá. Mas eu quero falar do Lula, do seu Lula. O seu Lula... Mudar a frequência um pouco. O seu Lula falou para os seus advogados, com aquele jeito dele, olha, realmente...
Obviamente, o Bolsonaro é muito esperto. O Bolsonaro está atacando a imprensa e os seus adversários. Coisa que o PT não fez. Isto o Lula disse em alto e bom som, né? O PT não fez isso, etc. Por isso que nós caímos tanto. O Bolsonaro tem absoluta razão. Bom, aí a notícia chegou aos ouvidos do capitão. O capitão olhou com aquele jeito dele, com aquele sorriso forçado, né? Assim, como é que é? Aquele sorriso assim dele, né? Se ele tá falando isso, tá em sacanagem. Então, essa é a história do Lula que circula, publicado hoje no caderno Colunistas do nosso jornal No Sul, na coluna do Cláudio Humberto, que sempre faz alguma referência ao presidiário, o senhor Lula. Agora, com relação a um assunto que aconteceu sexta-feira, enfim, mas a repercussão toda durante o final de semana, foram as reportagens a respeito da família da Michele Bolsonaro, uma coisa horrível, de extremo mau gosto, desrespeitoso, exatamente, coisa de quem não tem o que fazer. Exatamente. Então, se cada um de nós for olhar a sua história pregressa da sua família, dos parentes, ninguém é santo, né? Não, e assim, desculpa, Carla, mas eu deixar a gente mal não é fácil. E a reação do presidente, tu via assim, era uma falta de consideração com a esposa, dizendo que ela está arrasada, e ela faz um trabalho bonito. O Marne falou, né? Eu sou apaixonado por ela. Exatamente, apaixonado. O Marne já falou várias vezes sobre Michele Bolsonaro. Ela faz esse trabalho simples, com relação às pessoas menos favorecidas, com aquelas que têm algum tipo de deficiência. É uma pessoa engajada, mas realmente ao perceber que a imprensa pode fazer isso com ela, deixou ela arrasada, e o presidente ficou louco. E com toda a razão, porque assim, ó, querem chegar aonde? Né? Querem chegar aonde com esse tipo de notícia? Porque esse tipo de notícia não agrega nada. Não estão falando da Michele Bolsonaro, estão falando da família da Michele Bolsonaro. E o que ela tem a ver com isso? Ela é uma pessoa humilde, ela saiu lá da Ceilândia, é isso? Ceilândia. Da Ceilândia, em torno de Brasília, quer dizer, a família dela teve as suas dificuldades, a avó dela realmente foi presa, e ele ainda disse, vocês querem saber se é verdade ou mentira? É verdade, mas onde é que vocês querem chegar? Então, assim, por essas coisas, essas pequenas coisas que a imprensa está fazendo, também se perde credibilidade, dá nojo, tá assim, ó, não vou ler esse tipo de coisa, sabe? Verdade, não vou falar sobre esse tipo de coisa, porque é uma falta de consideração e realmente, como disse o presidente, esse tipo de notícia não tem nenhum tipo de conotação senão deixar a família Bolsonaro em maus lençóis. E o Brasil também, porque a gente tudo isso trata do presidente da República, a imagem do Brasil no exterior também. Com relação à minha manchete, Magda, depois das 10 medidas contra a corrupção, que foi aquela, né, proposta pelas pessoas, as pessoas querem muito, né, e tal, que não tenha corrupção no país, também querem que acabe com todas, por exemplo, com o fim do foro privilegiado, outra pauta também que as pessoas pediram muito, as 10 medidas contra a corrupção, a gente já falou semana passada, acabou na legislação do abuso de autoridade. E agora, no Congresso, na Câmara de Deputados, tem também a PEC do fim do foro privilegiado. Bom, essa PEC já passou pelo Senado, já passou por uma análise dentro de uma comissão especial na Câmara, e o Rodrigo Maia, o presidente, está sofrendo uma pressão para que vá à votação. Quem está analisando o texto é o Luiz Flávio Gomes, do PSB, por pedido mesmo do próprio Rodrigo Maia. E ele disse que ele propõe uma mudança em tudo isso que veio com um vício, né, do Senado. E o vício é o seguinte: bom, são 55 mil autoridades que têm o tal do foro privilegiado. Algumas delas estão fora dessa PEC, que é o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e do STF, que continuarão tendo foro privilegiado. Mas eles querem que as decisões da prisão e ações cautelares não se dê pelo juiz de primeira instância, e sim um colegiado. O meu medo, e por isso eu falei na manchete, é assim, ó... Será que não vai abrir uma porteira para uma grande transformação dessa PEC que foi tão pedida por todos nós? Tão lutada para acontecer, né? Então, assim, eu até gostaria, depois de a gente conversar com a bancada, para saber se esse ponto específico de prisão de determinadas autoridades só ser
concedida através de uma decisão de um colegiado e não de um juiz monocrático, isso pode ou não pode abrir a porteira para tantas outras transformações dentro de uma PEC tão importante que é a do fim do foro privilegiado. Mas confesso, Carla, até não sei exatamente, tecnicamente essa matéria pode ser abordada com mais profundidade com os especialistas aqui da bancada no direito, mas para quem analisa a questão do jornalismo político, até se a gente for o retrocesso das últimas decisões desse tipo de situação, a gente vê que é um retrocesso e um retrocesso claro, porque entra aquela situação de favores, de olhar quem é que vai estar investigado, quantos casos tem, daí a gente vê aquele vai se empilhando e até as tentativas de defesa acabam sendo às vezes até mais insistentes e se tornam às vezes até mais ridículas dentro até da discussão, o que leva às vezes a gente virar piada internacional. Claro, vou deixar para o Dr. Rucho e também para o Vitorino explanarem na questão técnica, mas claramente no retrocesso, é um retrocesso claro se for decidido por uma turma, né, pelos magistrados. É verdade, e é triste porque hoje o PSDB anunciou que vai votar a expulsão do Aécio Neves. O Aécio Neves tinha que estar preso há muito tempo. O Aécio Neves tinha que estar em cana. A gente ouviu a voz dele dizendo que tem que pegar não sei quanto, não sei quanto, pegar não sei quanto, não sei quanto. 2 milhões. Mas é aquele negócio. Porque ela falou, é amigo de não sei quem. O isso é uma vergonha. Dá uma eliminadinha. Vamos esperar um pouquinho para julgar, vamos ver o que vai acontecer. Não pode, tchê. Não pode. No caso aqui, eles estão falando... corrupto é na cadeia. No caso, o deputado está dizendo que ele quer o fim do foro privilegiado, mas a decisão de prisão ou de alguma medida cautelar que não seja dada por um juiz monocrático, porque, por exemplo, dentro de uma cidade pequena, o juiz e o prefeito... Sim, exatamente, pode ter alguma coisa entre os dois e o juiz usar do seu cargo e tudo mais para pedir a prisão do prefeito. Então, no caso da prisão do prefeito, um colegiado analisaria. Isso é uma coisa mais pessoal do que qualquer outra coisa. Exatamente, mas não o processo como um todo. O processo segue o mesmo rito. O Ministério Público denuncia, a justiça continua sendo feita, quem julga é o juiz monocrático, mas em caso de pedido de prisão e medida cautelar, então um colegiado que vai analisar. Mas tem uma maldade nisso aí. Pois é, porque, por exemplo, isso que me preocupa. A prisão cautelar, o caráter da prisão cautelar é a surpresa. Se você tiver que levar para um colegiado votar, o cara vai saber que estão pedindo a prisão dele. Então, começa por aí. E segundo, existe a competência para isso. Por exemplo, a prisão de um prefeito não é o juiz da cidade, é um desembargador do Tribunal de Justiça. O mesmo se aplica a deputados, a governador. Sim, mas aí com a PEC do fim do foro privilegiado, essas pessoas passariam a sofrer processos na primeira instância e não com julgados por desembargadores e tudo mais. Ou seja, só aumenta a parcela da propina. Se antes a propina tinha que ir mais longe, vai aumentar o custo da propina. Vamos lá, não deem ideias. Doutor Rucho, por favor. A minha manchete, dona? Pois não, por gentileza. E aproveite que já está sobrando algum tempinho aí. Hoje eu estava eivado do mesmo sentimento que nos trouxe o início do programa. Eu estava emocionado. Então peguei uma notícia muito, muito boa, muito afetiva, porque eu já tinha dado no início para a bancada que vocês lembram aquele casal de Ivoti? Então, quando namorados viajaram para Guiné-Bissau para fazer um trabalho assistencial lá. E lá, literalmente, se apaixonaram por uma criança que hoje tem 8 anos e, na oportunidade, tinha 5 anos. Essa é a história que eu contei para vocês aqui. E eles adotaram esta criança. E esta criança tinha um irmãozinho. Nascido, uma menina, nascido 3 anos depois, portanto, quando ele foi adotado tinha 5, essa irmãzinha tinha 2 lá. E esse casal disse que se apaixonou na mesma hora pela criança, mas não tinha condições, porque para adotar este menino, ele já foi obrigado a fazer um acerto no trabalho dele, pegar o dinheiro do fundo de garantia, usar para conseguir trazer a criança. E aí essa história correu por Ivoti, um município com... não tem quantos mil habitantes aqui, mas um município pequeno, mas fizeram uma vaquinha e conseguiram então juntar um dinheiro para que a família pudesse postular a adoção desta irmãzinha, que então hoje tem 5 anos, porque passaram-se 3 anos. E a felicidade, já 20 mil habitantes em Ivoti. Obrigado, dona Ana. Minha ex-namorada é de lá.
Que bom. Então, a grande... A Lu Schneider, que bom no Brasil. Deu. Que bom. E aí, dona Magda, em chegando lá, eles foram tratados os papéis, a coisa era complicada, teve que este irmãozinho e o pai retornarem, porque a vaquinha, embora tenha sido boa, não dava para mantê-los lá aguardando. Então ficou só a mãe tentando a adoção lá e gestionando para conseguir. E, finalmente, a adoção que contou com a própria colaboração do pai biológico, um homem de 80 anos, que tinha essa filha de 5 e outro de 8, então é um homem que se mantém muito ativo, né? mesmo. Com licença, com a possibilidade que eu interrompa as pessoas. Ele sofreu muito antes do programa quando viu isso. Muito. Mas enfim, fecha o parênteses. Mas então este pai biológico já não cuidava mais da criança, a criança estava com uma tia. Então a felicidade foi total. A comunidade, dona Ana, a senhora que viu aí os 20 mil municípios, receberam-nos com uma delegação, recebe, né, com festividade, com churrasco, com um chá característico da Guiné-Bissau lá, e uma verdadeira festividade. E os depoimentos, dona Magda, que nos emocionam, foi exatamente da mãe dizendo que há 3 anos atrás, quando viu esta criança, a viu como sua filha e ficou esses 3 anos lutando para ter, e é um sonho realizado. Então os irmãozinhos estão juntos e este casal adotou esses 2 meninos, menino e menina. A declaração da mãe é tipo, agora nós somos uma família completa. Agora nós somos a família completa, né? Então a gente vê que quem ama, quem cria essas adoções cada vez mais, vamos dizer assim, comuns, não porque ainda é um processo muito difícil, mas lembrando que até aqui as pessoas também estão se tornando adeptas da adoção, que é de fato a maior doação, né? Que é cuidar daquele que não é do seu sangue, mas é filho do coração. É tão difícil de adotar, as pessoas querem adotar, mas o processo é tão longo, tão doloroso, que as pessoas acabam muitas vezes são tantos que inviabiliza. Aí vão viajar para o exterior e aí já é mais fácil. E tem muita gente que critica, por que não adotou no Brasil, saiu do Brasil? Criança é criança em qualquer lugar do mundo. É uma coisa maravilhosa que essa criança tem a oportunidade de receber amor, de ter uma educação legal. Então, assim, o que deve acontecer é que o Brasil tem que melhorar a sua legislação e a aplicação de tudo isso. Para que as crianças aqui, as crianças brasileiras, também tenham uma possibilidade de ser adotada como outras. Nós trouxemos aqui para a bancada que foi criado aquele aplicativo. Lembro. Aquilo já teve resultados positivos, já implementou, já otimizou a adoção, né? Então, qualquer medida que tu faça, a população reage e as crianças reagem. E por último, para encerrar ainda o elogio desse casal, que são crianças que não são mais os objetos de desejo na primeira adoção. Né? Já eram crianças grandes, né? E foram adotadas. Magda, eu queria mandar um abraço especial, por favor, para dona Nilda Azambuja. 91 anos ela está completando hoje. Ela é mãe do nosso colega Nilton Azambuja, que hoje completa 46 anos de radiojornalismo. Então eu queria mandar um abraço para dona Nilda, que não perde o nosso programa. Feliz aniversário, dona Nilda. 91 anos de idade é motivo de orgulho para a senhora. Certamente a senhora tem muitas histórias para contar. Um abraço também, meu grande amigo. As manifestações dos nossos telespectadores também, né, a respeito do nosso cenário, a respeito do nosso programa, são muitos. Até o professor Moacir de Araújo Lima fez um comentário, mandou um WhatsApp aqui bacana. E a dona Lídice também mandou parabéns para todo mundo. E aí disse que entendeu o que eu li sobre essa explicação de bloquear, mas que ela sabe que ela sempre foi muito elegante, que ela tem uma boa educação. Dona Lídice, a senhora é tão importante, tão elegante, que a produção, depois eu fiquei sabendo, procurou muito pela senhora, para a senhora mandar para nós também um recado, e a senhora parece que não respondeu a produção. Então eu quero dizer que, assim como o Dilon Camilo, né, a dona Lídice Fonseca também foi muito procurada para fazer alguma manifestação. A de Bagé também, que nos é brilhante. É a dona Denise de Bagé. Dona Denise de Bagé. E até a propósito das coisas que as pessoas falam, entre os elogios de bancada e o cenário novo, muitos estão elogiando meu cabelo novo. Então, eu quero dizer para vocês que quem corta o meu cabelo e faz a escova do meu cabelo é o Antônio, da equipe toda que tem lá, uma aqui e tal, é o Antônio lá do Bordeaux. Que todas as informações... E o Bordeaux, vocês têm as informações nas minhas redes sociais. Dona Magda, eu quero mandar um abraço ao Mocelin, meu grande amigo, Flávio, mas também a Carla Graça, que perguntou que relógio eu estou usando hoje. Eu estou usando os relógios que se usam na noite em Miami,
que são o Bulova Precisionist, não tem aqui, posso falar, em Porto Alegre, e o Invicta 500, relógio ostentação. O que é relógio ostentação? É o relógio, quando tu entra no lugar, tu brilha com o ouro do relógio. E não é aquele relógio mequetrefe, tiozinho, bababá, que veio buscar a filha. Não, é o relógio do cara. Tá entendendo? É o relógio da atitude. Isso aí se vê no óculos, no relógio, no jeito do homem. Tipo o relógio do Vitorino. Não, o Vitorino vem buscar a filha. Não, o Vitorino é o pai que foi buscar a guria. Eu sou o cara que tô com a guria. Tá entendendo? Essa é a diferença minha do Vitorino. Tá feita a escalação para Carla Graça. E a gravata aí, de onde veio? É tudo de ouro isso? Esse é um relógio caríssimo. Eu gostei da gravata, Chicão. A gravata do guri. Querido, tu implicou. A gravata foi dada pro Jefferson Fitzgerald numa viagem que ele fez pra China. É uma gravata dos dragões chineses. É a gravata da China. Tu quer milionizar a gravata? Primeira coisa, a China hoje produz tudo. O que nós estamos vendo nas câmeras aqui, tudo produzido na China. Para que essa discriminação com a China? Olha a cara do Vitorino. Olha a cara do Vitorino. A cara dele, a cara do tiozinho. Como é que esse cara na noite vai ganhar alguém? Nada. A mãe da gata vai ganhar só. Deixa bem claro que eu simpatizei com a gravata do rapaz. Não, tu não pega da do Ruxo. Que o Ruxo fica bravo contigo. Ainda que você fica dando batida em mim aqui. Eu ganhei. Já disse que ganhei. Chegou, Ruxo, chegou. Mário Barcelos, aniversariantes. Mas antes eu vou só fazer um pequeno comentário. Porque só eles falam, quando eu consigo falar. Só o Vitorino fala. Bom, primeiro hoje completam-se 58 anos que o presidente Jânio Quadros, antes da sua absurda renúncia, dá uma medalha ao senhor Ernesto Che Guevara. Lembrando que o Che Guevara somente num dia mandou executar 200 contra-revolucionários do Fulgêncio Batista. Somente no dia 200. Agora, como é que eu posso pensar num cidadão que faz um ato, né, tão vil e violento como esse, mandar matar? E como este cidadão pode criar uma frase que eu tomei nota e que vou ler para vocês. Não quero renunciar nunca à liberdade deliciosa de me enganar. Esse Che Guevara. Então, quando a gente analisa alguma coisa, você tem que ver o pró e o contra. Então, isso é importante. Mas tudo mentira. Os aniversariantes... Tudo mentira. Ele tá assim, aniversariantes, Madame de Barry, né, que era uma cortesã de Barry, uma cortesã francesa. E esse aqui, o Bernard Baruch. 99,99% nunca ouviu falar nesse cidadão. Mas esse cidadão foi o mais importante da Segunda Guerra Mundial. Ele era um financista americano, de uma família judia, que ficou rico antes de completar os 30 anos. Quem ele era junto ao presidente Franklin Delano Roosevelt? Era o seu assessor, era o seu conselheiro financeiro. E graças à ideia dele foi criada a lei dos empréstimos e dos arrendamentos, que destruiu a Europa, que tomou o dinheiro de todo mundo, que deixou cada vez mais ricos os Estados Unidos. Portanto, ele foi uma figura importantíssima na Segunda Guerra Mundial. Alda Garrido, que era uma atriz brasileira. Francisco Alves, o rei da voz. O rei da voz. Na carícia de um beijo que ficou no desejo, boa noite, meu grande amor, era uma das canções do Chico Alves. E por mais incrível que possa parecer, Boa Noite, Amor, era uma vinheta da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, exatamente ao meio-dia. Abria-se o micro, colocava o disco lá, dizia, boa noite, amor, meu grande amor e tal, e ela dizia, boa tarde, amigos da Rádio Nacional, a locutora apresentava. Francisco Alves, o rei da voz, foi uma figura inesquecível dentro da música popular brasileira. Hoje o senhor Bill Clinton está de aniversário, completando 73 anos de idade. Foi um grande presidente. Doença que eu, doença de Crohn. Eu sei. Grande presidente americano, teve aquela escorregadela de fazer sexo com a Mônica Lewinsky dentro da Casa Branca. Mas se tu desse, fizesse um upgrade no nome dela ainda, ela até ficou chique. Lewinsky, Mônica Lewinsky é o nome. Lewinsky. Surgiu uma tese de que aquilo não era sexo. Glória. Não era sexo. A Helena Perissé, eu vou retalhar, vou começar a retalhar, igual o Chicão Tofani. Ana Paula Tabalita, atriz brasileira de aniversário. Não tem mais nenhum aqui, eu procurar. Não tem mais. Terminou, dona Mari. Terminou. Irritaram o seu Mário, ó. Irritaram o seu Mário. Por que interrompe o seu Mário? É pra irritar o seu Mário. Fazer de propósito. Faz. Aqui, ó. O senhor tem razão, o senhor é meu amigo. Aqui, ó, o STF acaba de abrir um processo investigativo investigação contra o Bolsonaro por ter indicado, através de nepotismo, a própria esposa para ser a primeira-dama.
Ô, doutor Lênin Streck, muito obrigado pela lembrança. Tá aqui, ó, um dos maiores livros de jurisdição constitucional, doutor Lênin Streck, capa dura, um livro espetacular, que foi presenteado hoje pelo Dr. Lênin Streck. Aqui eu quero transmitir meu agradecimento. 108 livros de direito, Dr. Lênio. Parabéns. Nós discutimos. O doutor Lênio me disse o seguinte, que o senhor vai ter que chamar um estagiário para que o senhor entenda o que está escrito aí. O doutor Lênio me falou isso, eu tenho testemunha. Ele disse para mim, ele disse, agora eu vou te apresentar alguém para ler isso para você entender. Tem muitos filhos de mim, doutor Lênio. Quem? O Lênio? Eu? Tem muito ciúme de quê? Ciúme de mim. Quando eu te olho no espelho. Negativo. Ai, como eu queria ser o Chicão. Negativo. Eu vou dizer uma coisa. Eu passei pra manchete, pra falar tua manchete. Tá, senão então deixa, é problema de vocês. Deixa eu só. O programa vai terminar. Não tem ciúme dele, não. Ainda tem. Se houver vácuo no programa... Não tem. Deixa o Vitorino falar. Só vácuo vai ter daqui a pouco. Não tem vácuo. Gente, o projeto de lei 3.267 é aquele que mexe com as leis de trânsito e está sendo muito polêmico, porque tem muita coisa nesse projeto. Hoje eu participei, a partir das 2 da tarde, participei no Conselho Estadual de Trânsito, a convite do presidente, doutor Sérgio Teixeira, com o presidente do Detran, com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, enfim, um grande número de autoridades e um auditório lotado para debater essa lei. Foi um debate muito interessante, porque essa lei vai trazer muitas alterações, nem todas aplicáveis e nem todas boas. Vamos deixar bem claro. Surgiram muitas críticas, muitas ponderações, com algumas coisas eu concordei, com outras não, mas uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês. Se essa lei vai melhorar o trânsito, eu não sei, mas ela vai aliviar bastante as dezenas de milhares de pessoas que hoje estão dirigindo sem carteira de motorista, porque foi suspensa ou até cassada. Ela vai melhorar muita coisa para o cidadão, mas assim, algumas punições foram incrementadas. E tem muita modificação aqui que não vai ser possível ser instalada. Por exemplo, a intenção de que cada órgão que aplica a multa julgue a multa. Vai ser impossível, não tem como. Tenta imaginar uma prefeitura como Santiago do Boqueirão. Ela vai ter que criar a prefeitura tem que criar um departamento de trânsito para julgar as multas que foram aplicadas no município. Impraticável. Então eu acho que esse dispositivo vai ser derrubado. Já tive Santiago, uma bocadinha. O outro dispositivo é uma bela cidade. Que é aguardado com muita ansiedade, que vai gerar muita polêmica, é a mudança de 20 para 40 pontos. Essa discussão vai ser interessante, porque todos os processos que estiverem sendo julgados, ainda não foram em fase terminal, ou seja, decretada a suspensão. Esses processos, evidentemente, serão suspensos. Agora, vai ter uma sinuca de bico jurídica aí, que é quem está com a carteira suspensa por 20 pontos, como é que vai ficar? Os órgãos de trânsito alegam que não vão alterar isso, vão manter a pena. Acontece que, historicamente e no direito penal, a lei retroage em benefício do réu. Mas nós estamos discutindo direito administrativo. Então, está instaurada a primeira cisânia. Essa é uma das discussões. Existe uma série de outras discussões, Magda, que ficaria chato eu ficar lendo aqui tudo que eu marquei em amarelo. Eu prefiro falar dos relógios do Chicão e É isso, vamos falar de coisa que eu acho que é mais interessante. Muito mais. O telespectador está mais interessado na franja dele do que qualquer outra. Vitorino, não, tu sabe que são assuntos que a gente pode retomar e trazer Claro, sempre. claro. Alguns telespectadores... Chicão, com licença. Eu não sou Vitorino, tenho a paciência toda. Vamos lá. O nosso telespectador Edmundo Pastore, ele manda um e-mail muito longo, onde diz que entendeu, que está tudo esclarecido em termos de redes sociais, sobre palavrões, ofensas, ameaças e tal. Mas aí ele faz algumas críticas, veladas ou não, sobre os critérios que se tem para ler aqui, principalmente eu, que tenho o computador, a Carla quando usa o WhatsApp, mas eu sei que isso é para mim. A orientação da casa para não lerem algumas mensagens que são esclarecedoras e, acima de tudo, imparciais, não há nenhuma, pelo contrário. Com respeito, mas há um mês atrás, e outro com mais de 90 dias, não lembro, era bem melhor, não havia... Aí ele fala sobre o programa.
que diz que o programa era melhor porque não havia tanto direcionamento político. Sei da posição da casa, mas acima de tudo, em jornalismo, apenas os fatos concretos elucidam as possíveis verdades, e não quando são tendenciosos, apenas com o objetivo de atacar ideologias adversas aos detentores do meio de comunicação. É minha visão e opinião respeitosa e democrática. Abraço, o senhor Edmundo de Bento Gonçalves. O Eugênio Carlos diz: Magda, parabéns pelo novo visual no estúdio, da bancada, enfim. E ao mesmo tempo ele te faz uma provocação, Chicão. Agora já sei que tu vai gritar e estertorar. Não vou dizer nada. Ele diz assim: Chicão Jäger, ainda bem que a diretoria do Inter te botou pra fora do Beira-Rio. Botou pra fora, não. Eu que saí, porque eu não Foi sou... pior o que ele eu não escreveu. sou torcida nada ver que fica lá colorado vão perder pro Flamengo. O Flamengo vai chegar aí. Perder nada pro Flamengo. O que é isso? Vão perder. Não vai vamos ser perder, não. Quarta-feira. Não vamos perder, não. Vai ser terror quarta-feira. O Flamengo vem aí. E o Grêmio vai. Vamos desligar o VAR. Semifinais. Vamos desligar o VAR. O perdedor só fala de VAR, só fala de Globo, só fala disso. O Flamengo tá vindo aí. Flamengo. Vai ser derrotado. Não, no argumento deixa ele me agredir dessa forma. Não, posso dizer? É tu que deixa, porque tu provoca. E aí ele responde. Por que nada a ver vem me falar mal de mim aí? Presta atenção no serviço. Não fala, não Como trata é que tu assim. vai dar bola para um nada a ver? Nada a ver não existe. Não existe, cara. Deixa ele falar. Voador, nem tu acredita em ti. No momento que tu responde, tu faz com que ele se concretize. Tem toda a razão, mas não posso Claro, eu sempre tenho toda a razão. Didi Mocó tá revoltado. Ô, Chicão, tem uma dúvida. Na noite, o que chama mais atenção de uma mulher? 2 relógios ou uma aliança? Bah! Que isso? Olha, ela programou. Eu acho que chama mais atenção a aliança, que se é na mão esquerda e o cara tá casado, a mulher pode dar um golpe nele. Entende? E se é na direita, ela pode tomar ele de outra mulher. E por que tu não bota uma aliança? Mas porque eu não curto essa operação aí. Eu não vou na Associação de Pais e Mestres, eu não busco filho em colégio. Eu faço estilo James Bond. É diferente. Cada um faz a escolha da sua vida, direciona para o que quer. Boa noite, dona Magda, parabéns pelo novo cenário, realmente diferenciado, mas quero observar que a bancada exalta ainda mais este novo rosto do programa. É uma bancada ímpar, com participantes que estão acima de qualquer elogio referido. Agora, e o agora é com letra maiúscula, por isso que eu fiz assim, agora... O recém-chegado Felipe se comporta como um estagiário. Vestiu abertamente a camiseta militância e aí ele aí ele fala que hoje trouxesse notícias tendenciosas, sem imparcialidade, barará. Enfim, fico extremamente indignado e insatisfeito com essa postura. Então, me acho com o direito de fazer o meu manifesto. Senhor Gabriel da Chácara das Pedras, eu acho que o senhor tem toda a razão, eu só cortei algumas coisas, porque já está entendido, né? Um abraço para ele e obrigado pela audiência, exatamente, né? Mas, eu trago aqui diversos meios de comunicação do Brasil e do mundo, e nenhum deles serve, pelo visto. É verdade. O Vitorino não aceita, não? Não. Não provoca. O próprio telespectador, a gente precisa realmente dar voz aos telespectadores, eles ficam um pouco angustiados, né, com tudo isso. No Facebook, a Enara pensa da mesma forma, o Alex, o Hélio, o Caco Garcia, realmente o Felipe tá causando nas redes sociais. Tá. Tem gente que tá muito irritada, Felipe, com o teu posicionamento. Da série, falem bem ou mal ou falem de mim. É mais ou menos o que ele diz pra nós aqui, ó. Olha aqui outro, ó. A grande maioria dos telespectadores tem mais de 30 anos de idade. Isso significa que gostamos de maturidade e seriedade na bancada. Que brincadeira é essa? Aí faz outras considerações, aí diz assim, a crítica é sempre construtiva. Continuo fã desse maravilhoso programa. Observação. O senhor Ruschel é um exemplo de educação. Sabe fazer o contraditório com elegância. Quem assina esse e-mail é o senhor Israel Bastos, doutor Ruschel. Seu Israel, eu esperei 1 ano e meio para receber um elogio. O senhor está no meu coração. Graças à entrada do Felipe, que estão te elogiando. Todas as minhas orações. Todas as minhas orações, seu Israel. Faz o seguinte, imprime e faz um quadro. Eu vou fazer um quadro. Faz um quadro. Mas o que eu queria mesmo era preencher o vácuo de notícias. Vamos lá, fala então. Não, é o seguinte, vocês acompanham aqui, a gente brinca, mas fala sério. A minha preocupação... Sério, a gente de vez em quando fala sério. A minha preocupação com o COAF, porque eu cunhei uma expressão, Mara,
que ela é o sustentáculo de todas as condenações da Lava Jato, foi o COAF. Então, quando começou aquela troca, ia para lá, ia para cá, eu me assustei. Agora foi definida, ela vai para o Banco Central. E eu estou muito feliz porque o Banco Central são funcionários de carreira, são funcionários que não estarão oportunistamente tratando do assunto, e sim receberão a matéria e saberão dar o trato profissional que ela merece. Então, fiquei muito feliz com essa notícia, que são funcionários de carreira, não serão nomeados para atender a... Eu preciso desejar boa noite para todos vocês, bons sonhos, mas nenhum de nós quer sair daqui. Acho que nós vamos dormir aqui para amanhã pegar um lugar bom, porque agora o negócio aqui começou a ficar bem competitivo. Brincadeiras à parte, obrigado pela sua companhia. Todos uma boa noite. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estamos de volta. Beijinho, queridos.